O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus e convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versos 17 ao verso 26. Lucas 5, 17 a 26. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus. E possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre o tema: Um milagre está a caminho. Um milagre está a caminho. Jesus estava em Cafarnaum, que era o seu quartel-general, de onde ele saía para suas viagens itinerantes, para pregar, para ensinar, para curar e para libertar. E somos informados, dentro do contexto, que as multidões procuravam Jesus. A agenda dele estava cada vez mais congestionada. Mas, diante da procura da multidão, Jesus se retira para um lugar solitário com o propósito de orar. O resultado desta agenda de oração está relatado aí no verso 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E não obstante Jesus ser o Filho de Deus e ser um homem perfeito, sem qualquer vestígio de pecado, ele reconhecia que a oração era a fonte do poder, e ele agia no poder de Deus, e esse poder de Deus vinha sobre ele no seu ministério terreno, mediante a oração. Agora diz a Escritura que ele volta desta oração, volta para Cafarnaum, a sua cidade, a cidade que ele escolheu, à beira-mar, que era a rota por onde as caravanas passavam, e ele está numa casa, e as multidões são informadas ou sabem que ele está nessa casa, e elas fluem para aquele local, e as pessoas lotam a casa, e a porta da casa está congestionada também, uma multidão se posta ali, com o propósito de ouvir Jesus.
fariseus, mestres da lei, os escribas, vinham de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, estavam ali também. Quando de repente diz a Escritura que alguns homens, e esse texto está relatado em Mateus 9, em Marcos capítulo 2 e aqui em Lucas 5, são 4 homens que compreendem uma coisa: eles têm alguém, talvez amigo, nós não somos informados se era amigo, mas eles pegam este homem paralítico na sua cama, transportam este homem cidade afora para levá-lo a Jesus. E aqui está para mim o primeiro ponto que eu quero destacar. Um milagre está a caminho quando há pessoas comprometidas a levar outras e deixá-las aos pés de Jesus. E eu quero destacar 4 coisas aqui na vida desses 4 homens. Primeiramente, eles tiveram uma visão. Se você perceber comigo, versículo 18: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Esta era a visão deles. Eles não podiam fazer o milagre. Eles não podiam curar aquele homem. Eles não podiam resolver o problema daquele homem. Mas eles tinham uma visão. Se nós levarmos este homem e colocarmos este homem aos pés de Jesus, na presença de Jesus, Jesus tem poder para curá-lo. Irmãos, que lição preciosa. O mundo está em agonia, em desespero, ricos e pobres, empresários e empregados, doutores e analfabetos, grandes e pequenos, jovens e velhos. As pessoas estão aflitas, com seus dramas, com as suas angústias, com os seus pecados. Nós não temos a solução, mas nós sabemos quem é a solução. O papel da igreja é o papel desses 4 homens, ter a visão de que se nós levarmos as pessoas desesperadas e aflitas, doentes da mente, das emoções, do corpo e da alma, e colocá-las na presença de Jesus, a saída para elas, a cura para elas, a perdão para elas, a libertação para elas. Precisamos ter essa visão. Na verdade, a visão determina a nossa maneira de viver. A visão determina a nossa maneira de agir. E eu então gostaria de ter o segundo ponto aqui que esses homens nos ensinam. Primeira visão. Segunda é determinação. Porque notem vocês que estas pessoas que estão levando esse paralítico na cama, rua afora, cidade afora, para a casa onde Jesus estava, ao chegarem lá, não tem aquela questão de fila prioritária. Hoje, se você vai a um banco ou a uma fila de check-in no aeroporto ou em qualquer outro tipo de atendimento, as pessoas idosas têm prioridade, as pessoas enfermas mais prioridade ainda, elas furam a fila, elas são colocadas à frente, mas lá não tinha essa lei ainda. E o que nos é informado é que mesmo naquele quadro, ninguém abriu alas, ninguém abriu caminho para que aquele homem paralítico fosse colocado na presença de Jesus. Talvez esses 4 pudessem dizer assim: olha, fizemos o que podíamos, fizemos tudo o que podíamos, fizemos o que estava ao nosso alcance, mas agora não é com a gente, não deu, vamos voltar. Eles enfrentaram 7 obstáculos. Primeiro, o peso do paralítico. Eu acho que carregar um camarada em cima de uma cama, rua fora, não é simples. Eu não sei se você já tentou carregar uma geladeira, morando no 3º andar do prédio, não tem elevador. Confusão que é. Agora, carregar um homem numa cama deve ser pior do que carregar uma geladeira. Segundo, a dificuldade de carregar o paralítico. Além do peso, o transporte. Terceiro obstáculo, a multidão não abriu espaço para eles. A multidão foi obstáculo, em vez de facilitadora. Quarto,
Eles não acharam nenhum lugar, nem mesmo junto à porta, para que pelo menos os olhos de Jesus pudessem ser colocados no paralítico e o paralítico pudesse escutar Jesus. Quinto, notem vocês, eles subiram com o paralítico para o terraço, para o telhado. Como a Bíblia não diz. Mas não é simples você pegar um cidadão doente, paralítico, numa cama e transportá-lo até o terraço, até o telhado. Sexto, eles tiveram que destelhar a casa. Isso deve ter dado trabalho, isso deve ter mexido com alguma poeira. E sétimo, eles desceram o paralítico no muque, onde Jesus estava. Isso é determinação. Quantas vezes você, no processo de levar alguém e colocá-lo na presença de Jesus, ao enfrentar o primeiro obstáculo, você desiste, você recua? Mas, em terceiro lugar, esses homens demonstram, além de ter visão e determinação, demonstram também criatividade. E eu fico imaginando que se eles tivessem um manual de como levar alguém a Cristo, não devia ter ali uma cláusula, um item, um artigo, dizendo, olha, se você, ao levar alguém a Cristo, não conseguir passar pela porta, suba para o telhado, desça telhado abaixo. Eles tiveram criatividade. Isso, irmãos, é para nós uma lição. Cada geração precisa encontrar respostas para levar pessoas e colocá-las na presença de Jesus. Talvez as respostas, ou os métodos, ou as formas que os outros já usaram, não servem para a nossa geração. Nós temos que ousar mudar os métodos, inovar. Alguém pode dizer, mas nós sempre fizemos assim. Devemos continuar fazendo assim. Você não muda a mensagem, mas os métodos às vezes você precisa usar, precisa mudar. Você precisa ousar. Você precisa ter criatividade. Tem hora que você precisa subir no eirado. Tem hora que você precisa tirar as telhas e descer alguém na corda, para que esta pessoa fique na presença de Jesus. Mas mais do que isso, em quarto e último lugar, note comigo algo muito interessante no versículo de número 20. Talvez, lendo o 19 e o 20 juntos, vai facilitar o entendimento. Vamos juntos comigo então, versos 19 e 20 em voz alta, todo mundo, vamos lá? E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé de quem? Do paralítico? Não. Jesus viu a fé dos homens que transportavam o paralítico. O beneficiado foi o paralítico, mas quem o transportou tinha fé, confiança, de que se aquele homem paralítico, doente, necessitado, fosse colocado na presença de Jesus, ele receberia cura, ele receberia salvação, ele receberia resposta para os seus dramas. Não basta levar alguém e colocá-lo na presença de Jesus. Quem faz esse esforço precisa ter confiança, precisa ter fé que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade e Ele é poderoso para perdoar, para salvar, para libertar, para curar. Eles não podiam fazer o milagre. Eles não podiam salvar aquele homem. Mas eles o levaram a Jesus. Significa que a fé não é complacente. Porque às vezes a gente, não, eu creio que Jesus pode salvar. Mas não move uma palha para levar uma pessoa a Cristo.
Eu creio que Jesus pode salvar, mas não fala de Jesus para as pessoas. Eu creio que Jesus pode salvar minha família, mas nunca testemunha para ela. Eu creio que Jesus pode salvar meu vizinho, mas nem convidar para vir à igreja convida. É hora de nós exercitarmos a fé e pensar o seguinte: se eu levar meu amigo, meu filho, meu pai, meu parente, meu amigo, meu cooperador de trabalho e colocá-lo aos pés de Jesus, o Senhor Jesus é poderoso para salvá-lo. Fé. Levar as pessoas a Jesus é missão nossa, irmãos. Perdoar pecados e curar é missão de Jesus. Mas eu gostaria de pensar com vocês no segundo ponto. Um milagre está a caminho, ainda que alguém resista ao poder de Jesus. Notem comigo que a primeira resistência ao milagre da cura deste homem vem da multidão. Vem da multidão. Porque nós somos informados, no versículo 19, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão. Da multidão. Então a multidão fechou a porta. A multidão bloqueou o caminho. A multidão impedia a entrada. E ali estava a multidão. Uns foram ali para ouvir. Outros foram ali para serem curadas. Outras foram ali por mera curiosidade. Outros estavam ali como os fariseus e escribas para criticar Jesus. E muitas vezes a multidão é empecilho, como foi, por exemplo, na história do Bartimeu, que clamava a Jesus lá em Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão diz: cala. Ou como aconteceu com o Zaqueu, que era de pequena estatura e queria ver Jesus, e ele era exprimido e ele era amassado pela multidão e teve que subir a um sicômoro para ver Jesus. Ainda hoje a multidão pode ser um empecilho. Mas em segundo lugar, segundo empecilho que esse homem teve foram os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Eles estavam ali também, mas não estavam ali para ouvir Jesus, no sentido de ir para aprender de Jesus. Eles vinham da Galiléia, eles vinham da Judéia, eles vinham de Jerusalém, e eles eram uma espécie de guardiões da ortodoxia judaica. Mas eles estavam intrigados com Jesus, primeiro por ciúmes, segundo, porque Jesus quebrou alguns protocolos e paradigmas das suas crenças, sobretudo na observância do sábado. E eles estavam ali para tentar pegar Jesus no contrapé. E é curioso que quando eles descem com aquele paralítico, a primeira palavra de Jesus para ele: tenha bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados. E imediatamente os fariseus e escribas começaram a cogitar. Eles não falaram, eles não expressaram, eles pensaram, eles cogitaram no coração: ele blasfema. E blasfêmia era um crime passivo de morte. E a conclusão deles estava certa: ninguém pode perdoar pecados senão Deus. É verdade, teologia boa. O problema deles é que eles não reconheciam Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas estes homens tropeçaram na sua própria teologia. Por quê? Porque na mente deles e na teologia deles, ninguém podia ser curado fisicamente sem antes ser perdoado de seus pecados, porque eles faziam uma conexão estreita entre sofrimento e pecado, ou pecado e sofrimento. Para eles, as pessoas ficavam doentes por causa do pecado. Então ninguém podia ser curado sem ser antes perdoado. Ora, se Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, ele tinha que dar evidências disso. E qual era a evidência?
Não, se você está falando que você tem poder de perdoar pecado, quer ver se você cura agora. Então Jesus Cristo perguntou: o que é mais fácil dizer, perdoar os teus pecados, ou dizer para esse homem, levanta, toma o teu leito e vai para casa? E ele então responde a esses fariseus: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra de perdoar pecados, eu te digo, ao paralítico agora ele diz: toma teu leito, levanta e vai para casa. E o homem imediatamente se levantou, o paralítico se levantou, seus músculos se fortaleceram, os seus ossos se enrijeceram, o seu ânimo se fortaleceu, e ele pegou o leito e foi para casa. E então Jesus quebra esses críticos, mostrando para eles que ele não apenas tinha poder para curar, mas ele era o próprio Filho de Deus, poderoso também para perdoar pecados. Talvez hoje, irmãos, nós não temos nenhuma dificuldade, contrária dos escribas e fariseus, de crer que Jesus tem poder para perdoar pecados. Talvez a nossa maior dificuldade hoje é crer que Jesus tem poder para curar. E nós cantamos aqui hoje que o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma autoridade. Autoridade para perdoar pecados, autoridade para curar os enfermos, autoridade para libertar os cativos. E este Jesus está aqui hoje. E ele é poderoso para fazer um milagre também na sua vida. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos mostra. Um milagre está a caminho, quando as nossas misérias são colocadas diante do misericordioso Jesus. Eu destaco 3 coisas aqui. Primeiro, esse homem foi cativo e voltou livre. Para esse homem ser levado a Jesus, foi preciso que alguém o carregasse na sua cama, transportando pela cidade afora, subindo com ele para o eirado, descendo talvez com cordas onde Jesus estava. Há muitas pessoas, meus amados, que jamais irão a Jesus, a não ser que você as leve. Elas estão cativas. Mas se você as levar e colocá-las na presença de Jesus, elas irão cativas e elas voltarão livres. Livres. Livres de seus medos, livres de seus pecados, livres de seus traumas, livres de seus recalques e complexos, livres emocional e espiritualmente. Segundo lugar, este homem foi carregado e voltou carregando. Ele foi em cima de uma cama e agora ele carrega a cama. Talvez até hoje você que está aqui, você que está nos assistindo, tem sido carregado. Você não tem forças para andar sozinho. Você não tem coragem de andar sozinho. Você não tem pernas para andar sozinho. Você não tem saúde física, emocional, espiritual para andar sozinho. Mas se hoje você se colocar na presença de Jesus, você vai ter não só forças, mas você vai sair carregando o seu leito, livre, curado, perdoado. Terceiro, ele foi buscar uma bênção e recebeu 2 bênçãos. Fundamentalmente, ao olhar para o texto, a impressão que nós temos é que aqueles amigos tinham uma intenção, é que aquele homem fosse curado da sua paralisia. Talvez seus músculos atrofiados, quem sabe as suas pernas afinadas pelo tempo em que estava deitado, quem sabe com feridas no seu corpo. Eles queriam que aquele homem tivesse alívio do seu sofrimento físico. Mas a primeira palavra de Jesus para aquele homem não foi: está curado, toma o teu leito e anda.
A primeira palavra de Jesus foi uma palavra espiritual: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a maior tragédia do homem não é Covid-19, não é pandemia, não é crise econômica, não é crise internacional. O maior problema da raça humana, do ser humano, do homem, da mulher, do jovem, da criança, do homem idoso, é o pecado. O pecado é a maior tragédia. O pecado é a maior ruína. O pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a morte. A maior necessidade nossa não é de cura física, é de perdão. Ele foi buscar uma cura física. E ele recebe primeiro a cura espiritual e também a cura física. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Senhor Jesus está aqui. E Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, e Ele é poderoso para curar as suas enfermidades. Mas a última lição, irmãos, desse texto, a quarta e última lição desse texto, que gostaríamos de destacar, é que o milagre está a caminho, quando Jesus intervém para nos curar das nossas enfermidades. Olha comigo o versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E eu destaco aqui 4 coisas. Primeiro, Jesus curou este homem emocionalmente. Lá em Mateus 9:2, texto paralelo deste, Jesus diz para esse homem: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Jesus nunca falou algo como clichê, como jargão. Toda palavra que Jesus profere tem um propósito, tem um sentido. Quando Jesus diz para aquele homem: tem bom ânimo, Jesus descobre na alma dele, diagnostica no coração dele, que esse homem era uma pessoa desanimada. E eu fico imaginando até, e a Bíblia não relata, mas dá a impressão que, enquanto esses amigos estão transportando esse cidadão rua fora, ele está murmurando, está reclamando: eu não quero sair de casa, é perda de tempo, desse jeito não dá. Quando chegam na porta, a multidão está lá, talvez esse homem diz: não, vamos voltar, não tem jeito, não vão insistir, não, vamos embora, não dá, é complicado demais, eu quero voltar. Talvez quando começar a subir com ele, não, eu não quero ser ressuscitado, eu preciso ser curado, não dá, não, é muito difícil, é um cara desanimado. Você conhece gente desanimada? Tudo ele tem uma palavra negativa. Não vai dar certo, não vai funcionar, desse jeito não vai. Outras pessoas já tentaram, não conseguiram, é muito problema, é muita luta, é muita dificuldade, vou desistir, não vai dar certo. A primeira palavra de Jesus para ele foi essa: rapaz, levanta o ânimo, larga a mão desse pessimismo, larga a mão desse desânimo seu, crônico, tem bom ânimo. Você está precisando ser curado hoje desse falta de ânimo que você tem? Para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios, para levantar a cabeça, para ser otimista, para crer que Deus está no controle, para não recuar. A segunda cura que Jesus opera nesse homem, a primeira é emocional, a segunda é uma cura psicológica. Mateus 9:2 diz que Jesus diz assim para ele: filho, tem bom ânimo. Por que Jesus chamou esse homem de filho? Amados irmãos, uma pessoa naquela época, quando estava enferma, via de regra, ela não tinha perspectiva. Ela era abandonada. Ela era esquecida. Vocês se lembram lá do paralítico de Betesda, que estava há 38 anos lá, até a família tinha desistido, quando Jesus perguntou: queres ser curado? Ele disse: o problema não é você querer ser curado, não tem ninguém, estou aqui jogado às traças, ninguém se importa mais comigo.
Tem muita gente hoje, irmãos, que tem a sua vida psicológica, emocional amassada, complexo de inferioridade, autoestima lá no chão, que se sente um zero à esquerda, que acha que ninguém se importa com ela, que precisa ser levantada, curada emocional e psicologicamente, e por causa desse diagnóstico que Jesus Cristo faz desse homem, Jesus diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Que coisa maravilhosa! É que apesar das nossas doenças, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos complexos, apesar da nossa autoestima lá no chão, Jesus nos valoriza. Para Ele nós temos valor, para Ele nós não somos o número de uma doença, para Ele nós temos nome, para Ele nós temos valor. Ele nos chama de filhos. A terceira cura que Jesus realiza nesse homem é a cura espiritual. Olha aí comigo, por favor. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Que bênção é que Jesus tem poder e tem autoridade, só Ele tem poder e só Ele tem autoridade, e Ele diz para você e para mim: estão perdoados os teus pecados. Não importa quanto tempo você está pecando, não importa quão grave seja o seu pecado, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão amarrado você esteja, não importa quão grave é esse pecado, não importa quão sujo é esse pecado, não importa quão feio é esse pecado, não importa quantas consequências esse pecado já produziu na sua vida, na sua família e nos seus amigos, hoje Jesus está aqui e Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Ele perdoa pecados. Só Ele tem poder de perdoar pecados. Certamente, o pecado é a doença mais grave que atinge a nossa vida. Porque uma enfermidade física pode nos levar à morte física, mas o pecado pode levar à morte eterna. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás. O pecado não perdoado é o pior inimigo do homem. Só Jesus tem poder de perdoar pecados. Mas em quarto e último lugar, este homem, depois de ser curado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, em quarto lugar, este homem foi curado fisicamente. Olha comigo o verso de número 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. A cura foi imediata, a cura foi completa, a cura foi perfeita. E eu fico imaginando, irmãos, o cenário do milagre. Porque um homem paralítico, ele não só precisa ser curado, mas depois de curado, precisaria de várias sessões de fisioterapia para poder andar. Os músculos estão atrofiados. O corpo está todo encarquilhado. Mas quando Jesus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. E se existe uma verdade que nós cremos, e nós oramos aqui hoje por enfermos, né? Pastor Arival citou o nome do pastor José João de Mesquita, de Manaus, citou o presbítero Wellington, lá da igreja de Mata da Praia, em Vitória. Estamos orando pelo querido reverendo Jonas Uski, em Limeira, e muitos outros servos de Deus, amigos, irmãos preciosos. E nós cremos que Jesus é poderoso para levantar do leito o enfermo. Nós cremos que a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Se Ele quiser, Ele pode.
Se Ele quiser, Ele tem poder. Por isso nós devemos orar, e nós devemos levar as pessoas e colocá-las aos pés de Jesus, talvez alguns fisicamente, outros espiritualmente por meio da intercessão, colocá-las aos pés do Senhor Jesus. A conclusão desse texto, irmãos, está no verso de número 26. Eu peço que você leia em voz alta comigo. Vamos juntos? Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Quem vai a Jesus fica atônito com o seu poder. Quem vê os milagres de Jesus glorifica a Deus. Quem é testemunha dos milagres de Jesus pode dizer: hoje vimos prodígios. Que esses prodígios aconteçam aqui e na vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus nos ajude. Amém.